Primeiro Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10, nós lemos assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos do mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Estamos de volta ao nosso tema sobre pérolas no caminho cristão. Estamos vendo coisas que são preciosas e úteis para que a gente tenha um caminhar vitorioso e frutífero. Hoje nós vamos ver o tema o rugir do diabo. O rugir do diabo. Aqui nesse texto, em outros lugares na Bíblia, o diabo ele é comparado e ilustrado como um leão que brama, um leão que busca atacar. No versículo 8, inicia nos admoestando a sermos sóbrios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, a primeira chamada aqui é que devemos ser sóbrios. Essa palavra sóbrio, ela quer dizer sério, ou seja, não é brincadeira, é coisa séria. Quer dizer estar em controle, quer dizer ser moderado, equilibrado. Um dos opostos de sóbrio é embriagado. Quando você não está em controle, você está num estupor, você está distraído, não está com os sentidos aguçados. Aqui é o oposto. É o oposto disso. É você não ser influenciado, distraído, você está alerta e sendo sóbrio. Também fala que devemos ser vigilantes. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, onde o apóstolo Paulo está falando sobre o dia do Senhor, sobre a vinda de Cristo. Ele diz o seguinte, no versículo 6 do 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, mais uma vez, o chamado para a gente vigiar e a gente ser sóbrio. E aqui está dizendo para não dormir. Se você é sóbrio, se você vigia, você não dorme. Ou como diz o provérbio de Bial, a expressão dormir no ponto. E tem muito crente que dorme no ponto, porque não está vigiando, porque não está sendo sóbrio. Se referindo ao fim de todas as coisas, também em 1 Pedro 4, no versículo 7, ele escreve assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, mais uma vez, um chamado a ser sóbrio, mais uma vez um chamado para vigiar. Você não pode ser sóbrio sem vigiar, você não pode vigiar sem ser sóbrio. E é isso que o nosso texto fala: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, ele está procurando. Então, junto à chamada à sobriedade, temos também a chamada à vigilância, ou seja, vamos ficar de olho, ficar espertos, vamos observar. Por quê, pastor? Dois motivos. Melhor, três motivos. O leão, ele ruge. O leão, ele ataca por três razões. A primeira razão que o leão ruge e ataca é quando ele está a caçar. A segunda razão porque ele brama, ruge e ataca é porque ele está buscando se defender, se sente ameaçado, atacado, encurralado. E o terceiro motivo é que o leão ruge também para demarcar o seu território.
Então ele sai rugindo, ele sai bramando para dizer, ó, esse pedaço aqui é meu, quem manda aqui sou eu, o rei aqui sou eu. Então ele ruge para se afirmar, para marcar, delimitar o seu território. Então, para marcar o território, para se defender de uma ameaça, ele vai rugir, vai bramar para tentar intimidar a ameaça e para caçar também, né? Ele ataca para caçar. Então, se o diabo está bramando, rugindo e ameaçando, nós devemos vigiar e observar para a gente saber qual a causa, o porquê que o diabo brama e ruge e ataca em nossas vidas, porque o motivo pelo qual ele está rugindo vai nos mostrar qual a nossa situação. Então, com isso em mente, vamos primeiro para o versículo 8 de 1 Pedro 5, onde nós vamos ver que o diabo ruge quando ele caça, quando ele está a caçar. O versículo 8, sede sóbrios vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Aqui fica bem claro, não deixa dúvida das intenções do diabo. Ele está bramando, ele está rugindo, porque ele quer o quê? Ele quer tragar, ele está caçando. A palavra tragar quer dizer devorar, quer dizer engolir, quer dizer abocanhar. Então ele está querendo fazer o quê? Caçar. Ele está querendo devorar. Então a presença do rugido do diabo é para intimidar e identificar a presa fácil. Eu vou dar um exemplo. Se tem um leão aqui, e ele faz, eu vou rugir, então, por favor, eu treinei a tarde inteira esse rugido, então, nada de sorrisos, Júnior, nada de sorriso. Aí ele faz o seu rugido, eu não vou rugir, não se preocupe, não. Ele dá o rugido. Eu não ensaiei bastante. Aí ele dá o rugido dele. Tem duas zebras, ou duas gazelas. Aquela que faz assim, ó, fala, é aquela. Aquela que faz assim, ó, eu falo, bom, aquela talvez não. É como o ser humano. Não que eu sou disso, mas o ser humano que é de briga, ele vai bramar, vai rugir. Não fisicamente, mas ele vai dar um show de bravado, ele vai querer dar uma de... E o que acontece? A pessoa intimidada vai recuar, vai baixar a cabeça. A pessoa que não está intimidada vai estufar o peito e falar, venha. Quando o leão está bramando, buscando a quem tragar, é isso, ele quer identificar qual vai ser a presa mais fácil, porque o leão não é bobo, e o diabo também não é bobo. Ele vai querer o lanche, a refeição mais rápida. Quando você liga para o iFood, você vai ver quem entrega o mais breve possível. Ele também, ele quer a comida dele o mais breve, o mais fácil possível. Você que não vai pedir alguma coisa, você vai no cardápio ver se você tem dinheiro para pagar aquele prato. Ele também, ele não quer gastar mais tempo e energia do que ele precisa. Então, ele está caçando, ele vai rugir, ele vai bramar, querendo identificar quem que ele vai atacar. Então, se nós ouvimos o seu rugido e nos acovardamos e baixamos a cabeça, é só isso que o diabo precisa para dar o bote. A gente se acovardar. Então, o diabo, diferente de Deus, o diabo não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Ele precisa saber para dar o bote eficaz. Então ele vai observar, ele vai nos estudar as nossas ações e as nossas reações. E ele vai poder ver então qual é o nosso ponto fraco. Quais são os nossos medos. O que nos faz recuar e baixar a cabeça. E é justamente nesses pontos que ele vai atacar. Então não vamos mostrar ao inimigo as nossas fraquezas e os nossos pontos fracos. Ele e suas hostes infernais, espirituais, estão por todos os lados, nos observando, nos estudando, e eles só sabem aquilo que nós demonstramos. Então se ele sabe, vou dar um exemplo, que para você deixar de ler sua Bíblia, por exemplo, basta uma distração qualquer, não tenha dúvida, ele vai jogar a distração para o seu lado. Por quê? Porque ele sabe que funciona.
Mas ele olha para alguém e vê que aquela pessoa, mesmo com distrações, mesmo com dificuldades, mesmo com um dia cheio, ele vai honrar a Deus, ele vai passar tempo na palavra, ele vai vir para o culto, ele vai evangelizar, ele fala, opa, isso daí já é outra categoria. Deixa eu ver quem está mais fácil aqui. Ah, já sei, o Júnior, pronto. Vou pegar o Júnior vai ser um lanche fácil. Eu estou brincando, é claro, mas não demonstre ao diabo a sua fraqueza, o seu ponto fraco, porque ele está de olho. Como fazemos isso? Vivendo pela fé e vivendo pelo poder de Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida exemplar espiritualmente, porque o diabo vai ver isso, ele vai saber que ali o lanche não vai ser tão fácil, a refeição não vai ser tão rápida, a coisa não vai sair tão barato para ele. E como nós lemos em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente não resiste o diabo, ele não vai fugir, ele vai dizer, não, aqui a coisa está fácil, aqui o lanche está rápido e barato, está no papo já, eu já sei quem eu vou tragar. Então o rugido do diabo é para identificar quem ele vai atacar. Então viva uma vida de resistência ao diabo, sujeição a Deus, e a Bíblia garante, ele vai fugir, ele vai procurar outra refeição. Então o rugir do diabo, ele vai rugir quando ele está caçando. Segunda coisa, Apocalipse 12, o versículo 12, o rugir do diabo, ele vai rugir quando ele está ameaçado. Quando o diabo está ameaçado, quando o diabo está na defensiva, ele vai rugir. Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui, Apocalipse 12, 12, fica bem claro que o diabo tem pouco tempo, ele está encurralado. E há poucas coisas mais perigosas do que um animal encurralado. Você vê um cachorro encurralado, na defensiva, olhando assim, no tempo de... Cuidado, porque você não pode ir para trás, e nem para os lados, e você está na frente dele, ele vai para frente. Então não esteja na frente dele. Então um animal encurralado é perigoso. E o diabo, quando está encurralado, o diabo, quando está na defensiva, ele vai rugir. Pelo mesmo motivo que ele ruge quando caça, ele quer intimidar. Mas ele está encurralado, tenha muito cuidado. Aqui no capítulo 12, que a gente vê o diabo já derrotado efetivamente, ele faz o quê? Ele parte para cima de Israel. A máscara que até então, até Apocalipse mais ou menos, capítulo 12, o anticristo, a besta, o falso profeta, ainda existe um semblante que vai trazer paz, um semblante que está tentando melhorar a coisa. Não está, mas a partir daqui a máscara cai, a partir daqui tiram-se as luvas, agora é o vale tudo e ele parte para cima. Por quê? Porque o seu tempo é pouco. O seu tempo é pouco, ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele vai para cima. Então o diabo vai rugir, vai bramar, vai partir para cima, mas não é para a gente ter medo dele. Não devemos desprezá-lo, menosprezá-lo, não devemos fazer dele pouca coisa. Tá? Ele é um adversário admirável, formidável, poderoso, mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mas não é para a gente ficar despreocupado, descuidado. Nós devemos sim tomar nossa posição, não é para a gente ficar assustado ou com medo, que é isso que ele quer. Ele encurralado, ele vai bramar, vai rugir, justamente para se defender. Defender de quem? De nós. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então, as portas do inferno, ou seja, é a igreja militante que está avançando, adentrando, resgatando almas, não que estão no inferno, não tem mais o que fazer, mas do domínio, do poder do pecado e da economia satânica do diabo. Então nós não devemos ter medo, ficar assustados, é o que ele quer, mas devemos fazer o que nessas horas? O versículo 9 de 1 Pedro 5, que nós lemos agora há pouco, diz assim, o seguinte:
esse ao qual é o diabo, falando ao diabo, ao qual resisti firmes. Mais uma vez, a gente leu lá em Pedro que devemos sujeitar a Deus e ao diabo devemos o quê? Resistir. Aqui mais uma vez, versículo 9, ao qual, falando do diabo, resistir como na fé. Lá em Tiago 4 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo. Aqui nós lemos o versículo 9 de 1 Pedro 5, que devemos resistir na fé. Como é que você resiste na fé? Se sujeitando a Deus. Como é que você se sujeita a Deus? Na fé. Então as duas coisas se complementam, mas ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então resista, guarde a fé, não retroaja, não recue, não se afaste de Deus, não mude a direção, não desfaça, como o pastor Brian pregou esse domingo, não desfaça na dúvida a decisão que você fez na fé. Então não retroaja quando o diabo faz careta, quando o diabo ruge, quando ele brame. Não volte, resista, firmes na fé. E quando a gente faz isso, Deus tem um grande propósito, isso a gente vê no versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então note que nós podemos padecer um pouco, mas esse sofrimento curto, breve, abreviado, Deus usa isso para nos fortalecer. Todos os adjetivos usados aqui, que o Deus de toda graça vai fazer ante o sofrimento de resistir o diabo, é aperfeiçoar, confirmar, fortificar, estabelecer. Tudo isso está falando sobre deixar você mais forte, deixar você mais edificado, deixar você mais firme, mais alicerçado. Então Deus tem um propósito, e muitas vezes Deus permite que a gente sofra, padeça um pouco, para quê? Para sairmos mais fortes, amadurecidos, fortalecidos e prontos para resistir ainda mais. Então, quando o diabo está ameaçado, ele vai rugir, ele vai bramar, como ele fez em Apocalipse 12, ele vai partir para o ataque. Nós devemos fazer o quê? Resistir. Resistir firmes, porque Deus tem um propósito para isso. E isso é nos fortalecer. Olhe comigo agora para João capítulo 8, onde nós temos o terceiro motivo. Nós vemos aqui que o rugir do diabo, ele vai rugir porque está caçando, porque está ameaçado. E o terceiro motivo pelo qual o diabo ruge é quando ele está marcando o seu território. Não é isso? Caçando, sendo ameaçado ou marcando o seu território. João 8, o versículo 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As digitais do diabo, o DNA do diabo, são mentiras e engano. Sempre que você vê mentira e engano, você sabe que ali tem as mãos do diabo. Se você vê na polícia forense, eles vão lá, eles vão checar as digitais, ver quem pegou aonde, vão checar por DNA, se tem um fio de cabelo, um pouco de pele, saliva, enfim, eles vão buscar a evidência, a prova de que tal pessoa estava em tal lugar através do DNA, das digitais, de provas concretas. Pois bem, o DNA, as digitais, a prova concreta que o diabo está em qualquer situação é mentira e engano. Sempre que é mentira e é engano, é o diabo que está fazendo o quê? Talvez não perceba e não seja a intenção dele, mas ali é ele marcando o seu território. Ele está marcando o seu território. Nas florestas, eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, os animais, javalis, por exemplo, veados e outros animais, eles marcam o seu território fazendo marcas em árvores, no lado das árvores, eles fazem marcas e aquilo
indica aos demais que está marcando. Aqui o pedaço é meu. E o diabo faz isso através do seu rugido. Os leões fazem isso. Eles vão pelo seu domínio, a área que é deles, bramando, rugindo, justamente para dizer, quem manda aqui sou eu. E o diabo então usa como marcação, entre outras coisas, mentiras e engano. Então é uma forma de você identificar se o diabo está na parada, usando o vernáculo. Nos dias de hoje, ele ruge, viu? Nos dias de hoje, mentira e engano, tanto que virou crime você falar a verdade. Virou crime. Virou crime você falar a verdade patente, clara, indiscutível. É crime? Não pode. Isso nos diz o quê? Que o mundo jaz no maligno, cada vez mais e mais. Ele está marcando o seu território. A mentira, o engano. Você vê pessoas se pronunciando, simplesmente regurgitando mentiras terríveis, na maior cara lisa. O que é isso? É o diabo. São as digitais do diabo. É o rugir do diabo. Versículo 44 de João 8, que a gente leu agora há pouco, diz o quê? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ou seja, o que quer dizer isso? É dele. É dele. É o modus operandi dele. É como ele opera. A coisa mais ridícula e triste do mundo é alguém dizer, mas o diabo mentiu para mim. E você acha que ele vai fazer o quê? Mas ele me enganou. Claro que ele te enganou. É o modus operandi dele. Ele mente, ele engana. E o pecado é enganoso. E o diabo é enganoso. E as armadilhas e artimanhas do diabo são enganosas. Muito. Você tem uma ideia do grau da capacidade do engano do diabo. A Bíblia indica em Apocalipse que ele enganou 1/3 dos anjos. Gente, quem aqui já viu Deus com esse zoio aqui? Pronto. Ninguém nunca viu Deus com os olhos. A Bíblia fala, ninguém nunca viu Deus com os olhos e viveu. Não tem. Esses anjos, esse 1/3 dos anjos, não só viram, eles viviam na presença ali, estão no céu, ali é Deus, tá, beleza, tranquilo. Eles estão lá. Não tem que convencer, eles estão lá, estão vendo. Como é que o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos? Que chance nós, seres humanos, temos? Nenhuma. Você tem uma ideia do poder de engano do diabo. Ele engana até seres celestiais que estão na frente de Deus, convivem com Deus. Ele consegue enganar. Então o engano e a mentira são artimanhas dele. Fala o que é dele. Aí termina, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele quer destruir. O que ele quer destruir? O nosso testemunho. Por quê? Quando alguém está vivendo para o diabo, quando alguém engoliu as mentiras e entrou no engano do diabo, o que ele está fazendo ele está exaltando o diabo. Vou dar um exemplo. Fulano ali, olha, ele roubou, enganou, tapeou, mentiu. Ali, ó, carrão, casão, dinheiro no banco, olha que maravilha. Quem está sendo exaltado? Deus? Não. Quando tem um crente que dá as costas para Deus, se desvia de Deus, volta para o mundo. Quem está exaltando? Deus? O diabo. Ele está marcando o território. Quando existe transgressão, pecado, iniquidade em nossa vida, aqui ele está mostrando o quê? Está mostrando que o diabo está marcando o território dele. Nós estamos exaltando o diabo. Não devemos fazer isso, é claro, mas é isso que ele quer fazer, destruir o nosso testemunho. E mesmo que a pessoa não seja salva, ele quer usar uma pessoa que não conhece Deus, ele quer destruir aquela pessoa, mas ele vai usar nesse processo algo que vai exaltar o seu próprio nome, do diabo. Ele vai querer se glorificar, se exaltar, se propagar através do seu agir na vida das pessoas, especialmente se for crente, que aí é uma vitória maior para ele. Então ele quer destruir o nosso
testemunho. Onde há fumaça, há o quê? Há fogo. E onde há pecado e iniquidade, tem a mão do diabo. O diabo tem um grande aliado, o nosso coração, que é mau, perverso e enganoso. Mais do que todas as coisas. A nossa natureza carnal, que mesmo salvos, nós ainda convivemos com ela. Então muitas vezes não precisa o diabo fazer muito esforço, ele é só ir lá e dar uma soprada. Porque as obras da carne estão em nós. Se for para Hebreus capítulo 5, tem aquela lista lá das obras da carne, tudo aquilo, cada um de nós é capaz de fazer todas aquelas coisas. Às vezes, uma propensidade mais para isso ou para aquilo, tem uma fraqueza maior para isso ou para aquilo, mas todos nós temos em nós a capacidade de cometer todas aquelas obras da carne. E o diabo não precisa trabalhar muito, porque ele tem um grande aliado na nossa carne e no nosso coração. Mas onde tem fumaça tem fogo, onde tem pecado e iniquidade tem a mão do diabo. Então, não vamos exaltar, não vamos propagar, não vamos anunciar, não vamos promover o diabo. A pior coisa que tem é um crente, que se diz crente, que seja crente, que abandona Deus, vai para o mundo, vive uma vida de deboche, uma vida de pecado. Sabe o que ele está fazendo? Propaganda do diabo. E antipropaganda para Deus. Ele está rebaixando o nome de Deus, ele está arrastando o nome de Deus na lama, e o diabo está assim, ó. Ótimo. Perfeito. É só isso que eu queria. Então não vamos fazer isso. Não vamos promover o diabo. Não vamos deixá-lo rugir em nossa vida. Devemos sim fazer o oposto. Lá em Mateus 5, no versículo 16, fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você inverter a coisa, se você brilhar, entre aspas, as trevas do diabo, você vai estar glorificando quem? O diabo. Porque os homens vão ver as nossas más obras e vão denigrir o nosso Pai Celestial e vão exaltar o diabo. Então quem é o vosso Pai? Vosso Pai é o vosso Pai Celestial? Então devemos brilhar nossa luz. Quanto mais a gente brilha, menos a gente exalta Satanás. Nós ofuscamos a iniquidade, nós ofuscamos, nós diminuímos. Por quê? Estamos brilhando a nossa luz através das nossas boas obras. Estamos assim, então, glorificando o nosso Pai Celestial. Então, seu Pai é o Pai da mentira ou o Pai Celestial? Se é o Pai Celestial, então viva de acordo. Não deixe o diabo rugir e demarcar em nossas vidas. Então vamos vigiar. Vamos identificar qual o rugido do diabo. Ele está rugindo porque está a caçar. Ele está rugindo porque está se defendendo. Ele está rugindo porque está marcando o seu território. O único rugido aceitável na vida do crente é quando ele está ameaçado e fugindo de nós. Esse rugido é o rugido bom. Quando ele está acurralado, ele está fugindo. Ele foi resistido. Aí ele vai rugir com o rabo entre as pernas. Esse rugido é rugido aceitável na vida do crente. Mas para isso acontecer, para ele ficar ameaçado e fugir de nós, nós precisamos fazer o que lemos lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. São dois lados da mesma moeda. Se você resiste ao diabo, você se sujeita a Deus. Sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Você não tem como fazer uma coisa sem a outra. A pura verdade é essa. São dois lados da mesma moeda. Mas existe uma outra possibilidade mais sombria, mais triste, mais sinistra e mais séria. Essa possibilidade é a ausência total de qualquer rugido do diabo em nossas vidas. Ele não está rugindo porque está a caçar.
Ele não está rugindo porque está ameaçado e está se defendendo. Ele não está rugindo porque está delimitando o seu território. Ele não está rugindo por nenhum motivo. Aliás, ele não está rugindo. É um silêncio ensurdecedor. Ele não ruge. Ah, então é bom, né, pastor? De modo algum. É péssimo. Por quê, pastor? Se o diabo já caçou, já tragou, já devorou, já está com a pança cheia. Se o diabo já marcou o seu território, ele está quietinho. Porque em time ganhando não se mexe. O diabo não precisa caçar, você já está caçado. Você já foi tragado. Ele não tem que se rugir para se defender porque você não é ameaça nenhuma para ele. Ele está tranquilo. Daí está no papo já. Ele não está marcando o seu território porque você já pertence a ele. Já está no papo, já está nas suas garras, já está sob o seu controle, o seu domínio. Pastor, é possível um crente estar sob domínio do diabo? Não no sentido de ser incorporado e controlado e possuído, isso não. Mas o crente pode sim estar debaixo da influência do diabo. Isso é possível. Nunca vai ser possuído, nunca vai ser tomado. Não, isso não. Estou falando disso. Deixa bem claro. Mas um crente pode estar influenciado e sob controle parcial, influência do diabo. Nesses casos, para que ele vai rugir? Para te acordar? Tal crente está num estupor, ele não está vigiando. Lendo aqui agora que nós lemos no começo, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos. 1 Pedro 4:7, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. O crente que está no papo, o diabo não vai rugir, porque vai que ele acorda. Deixa ele quieto. Não precisa fazer mais nada. Ele já foi tragado, devorado, capturado, enrolado, enlaçado, controlado. Ele já está fazendo propaganda para a gente. Deixa ele quieto, pelo amor de Deus. A ausência do rugido, a ausência dos ataques, a ausência do rugido do diabo não é uma coisa boa. Ah, ele está caçando. Estufe o peito, bata o pé no chão e diga, venha. Ele não vai vir, ele vai buscar outro. O rugido dele se defendendo é porque você apresenta uma ameaça. Você está fazendo coisas para Deus. Você está adentrando as obras do diabo. Você está entrando nas trevas, resgatando almas, brilhando sua luz. Ele vai estar ameaçado. Ele vai gostar. Pois é. Ele vai rugir. Bom, está incomodando ele. Ele está rugindo porque está tentando demarcar, usar você como garoto ou garota propaganda. Resistir firmes na fé. Agora, quando ele não está rugindo, é porque você nem apresenta ameaça, nem interesse. E você já foi tragado. Já foi derrotado. Já foi enlaçado. Então não fique tranquilo, seguro, quando não há o rugir do diabo na sua vida. Não é coisa boa. Cuidado, se nós não podemos ouvir o seu bramado. Porque ele está no pedaço. Talvez já teve sua vitória. E você já foi derrotado. E ainda não percebeu.